O termo tecnologia assistiva surgiu nos Estados Unidos lá na década de 80 e passou a ser amplamente falado aqui no Brasil apenas a partir de 2015. Mas o que é que vem a ser isso? Bom, a tecnologia assistiva é uma categoria de produtos que promove a inclusão, segurança e a qualidade de vida. Quer saber mais sobre quais são esses produtos e qual a sua funcionalidade? Vem comigo porque essa é a pauta do Diversidade de hoje. Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Suelen Gonçalves e vou me audiodescrever aqui para vocês serem incluídos, vocês todos que acompanham o nosso programa. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo é comprido e cacheado. Eu estou usando hoje um suéter rosa, calça de alfaiataria preta e tênis pretos. E bom, quem veio acompanhar a gente aqui hoje, quem veio contribuir com seus conhecimentos acerca da usabilidade das tecnologias assistivas e também com o fato de que elas são grandes auxiliadores na rotina das pessoas com deficiência, é o doutor André Coelho, que é advogado e especialista no direito da pessoa com deficiência e a quem eu dou as boas-vindas. Doutor, muito bem-vindo. Muito obrigado, Suelen. Inicialmente eu gostaria também de fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, calvo, uso óculos, um paletó azul, calças jeans, tênis marrom. Sou uma pessoa com deficiência auditiva e tenho 53 anos. Eu quero agradecer à Câmara Municipal de São Paulo e ao programa Diversidade pelo convite. É um prazer te receber. Tenho certeza que o senhor vai esclarecer muitas nossas dúvidas. Inclusive, até te pergunto se o senhor prefere senhor ou você. Você. Okay. Você. Eu queria começar falando sobre o que a legislação fala sobre as tecnologias assistivas, se ela aborda cada uma em sua peculiaridade e se ela prevê punições ao descumprimento. Muito boa pergunta, Suelen, e eu quero começar dizendo para todos que nos acompanham nesse momento que o Brasil é um dos países, se não for o melhor país no mundo em termos de legislação protetiva em relação aos direitos da pessoa com deficiência, e dentro disso está a categoria das tecnologias assistivas. Nós temos muito recente agora, comemoramos agora no mês de julho, 10 anos da legislação maior que nós temos, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que eu imagino que você conheça bem, temos lá um capítulo específico sobre as tecnologias assistivas, onde nós temos bem marcado quais são essas tecnologias, mas nós não temos nada especificamente, porque como somos uma categoria de pessoas com deficiências múltiplas, né? Apesar da própria LBI dizer que existem 4 grandes classes, né? Física, mental, intelectual e sensorial, mas dentro dessas 4 classes, existe uma multidiversidade de pessoas com deficiência. Então, categorizar essas tecnologias para cada uma dessas seria muito difícil. Então, cada situação, um copo pode ser uma tecnologia assistiva. Um óculos, vou te dar um exemplo bem bacana. Está surgindo uma tecnologia agora para pessoas com deficiência auditiva, assim como eu, que é um óculos tecnológico que ele coloca uma legenda que não aparece na lente do óculos, mas a pessoa que está ali usando, ela consegue enxergar uma legenda que, quando você fala, a legenda aparece para nós. É muito bacana. Então, um óculos pode ser uma tecnologia assistiva, um copo pode ser uma tecnologia assistiva, uma mesa pode ser uma tecnologia assistiva, um piso tátil é uma tecnologia assistiva, uma porta pode ser uma tecnologia assistiva. Então, no mundo da pessoa com deficiência, muita coisa pode ser tecnologia assistiva. É uma pena que, apesar de estarmos comemorando 10 anos de Lei Brasileira de Inclusão, pouca gente ainda sabe que existe essa lei. Muito se fala de inclusão, mas na prática o que a gente vive é uma verdadeira ainda exclusão.
E para quem, para que tipos de deficiência a tecnologia assistiva auxilia? É para todo tipo de deficiência, né? Para todo mundo. Na verdade, não existe assim... Eu não consigo pensar em nenhum exemplo que exclua algum tipo de deficiência que a tecnologia possa alcançar. Ainda mais hoje em dia, né? A gente está com as tecnologias cada vez mais avançadas, especialmente na área de saúde, na área do trabalho, na área da educação, inclusive. Então, não consigo pensar em nenhuma área que exclua algum tipo de deficiência especificamente. E você imagina, né? Existe um... Vou dar um outro exemplo clássico. O meu aparelho, por exemplo, é um aparelho bastante tecnológico, que ele capta o som do lado de cá. Eu consigo ouvir 10% só do lado direito. Então ele capta o som do lado esquerdo, quem mexe com o som aí vai entender bem do que eu estou falando agora. Ele capta o som desse lado esquerdo, joga para esse lado para eu ouvir um pouquinho se tiver um ambiente sem ruídos, né? Então é isso. Para o pessoal do autismo, por exemplo, existe uma tecnologia que eles conseguem com um aparelho se comunicar, é como se fosse uma fala, um tipo de fala específica, um tipo de linguagem específica que eles usam para se comunicar com pai, com mãe, com familiares. É muito bacana. Então, é algo que é essencial para a vida da pessoa com deficiência. A gente, inclusive, vai tentar, porque eu sei que são muitas, a gente vai tentar abordar individualmente algumas delas. Eu começo falando das bengalas, por exemplo, e dos cordões, né? Essa é uma obrigatoriedade do poder público, instituída por lei, de oferecer essas tecnologias, como bengalas, cordões. É uma obrigatoriedade por lei do poder público oferecer isso? E como se tratam essas questões? Não é uma obrigatoriedade. Estabeleceu-se, na verdade, alguma padronagem, tanto para as bengalas quanto para cordões, que, veja, se fosse uma obrigatoriedade, inclusive de uso, uma pessoa com deficiência não é obrigada a usar um cordão. Eu não uso, por exemplo, eu não me sinto à vontade de usar um cordão, eu uso um broche. Estou aqui usando um broche, né? Apesar de eu não ser autista, eu tenho um filho com autismo, mas uso um broche que classifica uma deficiência invisível, que geralmente se associa ao autismo, mas também associa a minha deficiência, que é uma deficiência invisível. Mas não é obrigatório de usar, assim como também não é obrigatório o poder público fornecer, né? São instrumentos geralmente muito simples, muito baratos, também, então não há obrigatoriedade do poder público, também não há obrigatoriedade de uso desses equipamentos que você acabou de mencionar. Eles são ofertados, por exemplo, pelo Sistema Único de Saúde? Olha, não, também não são ofertados pelo Sistema Único de Saúde, nenhum dos dois, nem os cordões e nem as bengalas. Existem algumas organizações não governamentais, ONGs, algumas instituições, associações, por exemplo, que oferecem esses instrumentos gratuitamente, especialmente para a população de baixa renda. E aí é preciso, para ter acesso a esse tipo de equipamento, é preciso fazer um cadastro, informar a sua necessidade, como isso é feito? Sim, geralmente as pessoas que precisam desses objetos, elas podem apresentar o cadastro único. O cadastro delas, de um cadastro único, já é suficiente para essa obtenção. Tá. E quando a gente pensa em tecnologia assistiva, como a gente estava falando, a gente não pensa que o cordão, né, é uma tecnologia assistiva, a gente pensa nele como um acessório, né? Então, por que se encaixa em tecnologia assistiva esses cordões de identificação e quais as diferenças entre os cordões? Porque eu sei que tem o cordão de girassol e tem outros tipos, tem os que as pessoas dentro do espectro autista utilizam. Muito boa pergunta, Suelen. Então, eu vou fazer uma diferenciação que eu acho que é importante, tanto para você quanto para o pessoal que nos acompanha agora. Olha, bom, então vamos por parte. Os cordões, por exemplo, não necessariamente são uma tecnologia, tá? Eles são instrumentos de identificação. As bengalas, sim, são uma tecnologia assistiva, tá? Os cordões, não, apenas servem para identificação. Por que eles não são uma tecnologia e sim identificação? Justamente para diferenciar aquela pessoa, para poder identificar aquela pessoa como sendo uma pessoa que tem uma deficiência específica. Nós temos basicamente dois tipos de cordão atualmente. É o cordão de girassol,
igualzinho a esse que eu uso aqui agora, que é para identificar as pessoas com deficiências ocultas ou invisíveis, assim como a minha, que é a auditiva, ou pessoas com deficiência como autistas ou outros tipos de deficiência, ou algumas doenças crônicas, doenças raras também, as pessoas podem usar. E a doença, o cordão de quebra-cabeça é o outro tipo, que é exclusivamente para os autistas, ok? Então, esses são esses dois cordões. Exclusivamente para identificação. Eles podem ser usados, eu acho que a importância dessa utilização, ela é muito mais aplicável, no meu ponto de vista, para crianças, adolescentes e jovens, pessoas que têm dificuldade de comunicação. Isso é muito importante. Eu uso uma tecnologia, que eu deixar aqui para o pessoal, que é muito interessante, que é um aplicativo que eu acompanho, todo mundo usa o celular o tempo inteiro. Então, é um aplicativo que se chama transcrição instantânea, que quando eu estou em apuros, que eu estou em algum lugar que eu não estou entendendo a comunicação, ele transcreve automaticamente. Não sei se dá para pegar aqui, alguém consegue pegar. Ele transcreve automaticamente tudo que está sendo falado no ambiente, até numa distância razoável de qualquer pessoa estar falando. Eu imagino, eu não estou vendo aqui agora, mas deixa eu colocar para a câmera aqui. Pronto, aqui, isso. Vocês estão vendo? Eu estou falando e ele está transcrevendo automaticamente tudo que eu estou falando aqui agora. Ele tem tanto para iOS quanto para Android. Isso serve para todo mundo, até para quem não tem alguma deficiência. Às vezes você está precisando entender ou está prestando atenção em outra coisa, e aí a pessoa usa isso aqui. Eu uso muito, praticamente eu uso o dia inteiro isso aqui para poder acompanhar o que eu preciso acompanhar. Então, não necessariamente os cordões são a única forma de identificação de uma pessoa com deficiência. Não necessariamente, vide a minha vestimenta aqui hoje. Perfeito. Bom, a gente vai falar sobre alguns, inclusive dentro de transportes públicos também existe tecnologia assistiva, e em terminais também, né, doutor? Sim, nós temos hoje em alguns lugares, né? Não podemos esquecer disso. O que acontece, Suelen, é que nós não podemos esquecer que o Brasil é um país muito grande. São Paulo, a gente tem bastante coisa já feita, temos muito que fazer ainda, mas daí para fora, não tenha dúvida do que eu estou falando, eu ando bastante por aí. Hoje eu sou membro do CONAD, que é o Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, participo de frentes como ativista da causa da pessoa com deficiência em muitos lugares, no Pará, por exemplo, que é um estado que já tem menos, como eu vou dizer para você, menos atividades nesse sentido, apesar de ter bastante coisa também, mas no transporte, por exemplo, né, que você acabou de mencionar, a gente tem botões que a pessoa com deficiência visual pode se guiar através desses sinais, mas ainda falta muita coisa para as pessoas com deficiência auditiva, como eu, por exemplo. Para mim, o transporte público ainda é muito difícil em alguns lugares. Agora mesmo eu venho com a minha amiga que está me acompanhando aqui fazendo a cobertura, a gente vem de uma visita a um museu. E a gente teve uma surpresa muito boa, que foi na parte boa da visita, e na outra parte de não identificar alguma sinalização visual, porque tinha lá alguma coisa de áudio que eu não pude constatar, porque não tinha legenda lá nos vídeos, enfim, essas coisas todas que dificultam bastante a vida e limita muito a vida da pessoa com deficiência, assim como, por exemplo, a falta de uma rampa limita a sua autonomia, a falta de uma legenda limita a minha autonomia. Recentemente eu fiz uma observação numa Câmara de Vereadores, que eu não vou citar o nome da cidade, para uma questão de segurança minha, que eu disse o seguinte: por que vocês não colocam legenda? Eles transmitem as sessões da Câmara. Por que vocês não colocam a legenda na sessão da Câmara? É uma coisa tão fácil de fazer, né? Para o pessoal que trabalha na técnica aí sabe disso, é uma coisa tão fácil de fazer. Está anotado, foi a resposta que eu tive, está anotado. Por quê?
eu gostava de acompanhar as sessões da Câmara. Mas sabe como é que eu tinha que acompanhar? Eu tinha que botar no tablet e botar o meu aparelho para poder... Aí, eu olhava para o que a pessoa estava ali tentando fazer a leitura labial, ou bem eu olhava aqui. É muito cansativo. Então, na mesma proporção, Suelen, que uma rampa é importante para você subir num ônibus, assim é a legenda para mim. Assim é o piso tátil para a pessoa que tem deficiência visual. Assim é o professor de apoio para a criança que tem autismo ou outras deficiências do aspecto da neurodivergência. A verdade é que a gente está evoluindo cada vez mais em tecnologias, mas a questão humana ainda precisa dar uma acompanhada, né, doutora? Eu acho que você aí tocou no ponto frágil da nossa conversa. Eu acho que é inversamente proporcional. A gente tem tecnologia demais e talvez humanidade e inclusão de menos. Bom, doutora, a gente vai precisar fazer uma interrupção rápida na nossa conversa para eu chamar um break pra gente. Na volta, o senhor continua prestando os esclarecimentos, tudo bem? Maravilha, vamos lá. Bom, o programa vai dar uma paradinha rápida. Aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal do YouTube e também adicionar a nossa playlist aos seus favoritos, porque assim você consegue assistir na íntegra todos os episódios que já foram exibidos. Não saia daí, nós voltamos já. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta, mas antes de continuar aqui a minha conversa com o Dr. André Coelho, eu vou chamar um VT que a gente vai mostrar aqui algumas tecnologias assistivas que são fundamentais na vida de pessoas com deficiência visual. O Diversidade preparou um VT super especial, vamos acompanhar. Meu nome é Neuza Maria Nunes, tenho 58 anos, sou policial militar reformada. Eu descobri a minha deficiência aos 46 anos, retinose pigmentar. Tá? É uma deficiência grave, né? Por enquanto não tem tratamento nem cirurgia. A bengala é minha melhor amiga. Sem ela eu não consigo nem sair de casa. Meu desafio, principalmente na cidade onde eu moro, né? Porque eu moro em Ferraz de Vasconcelos e lá eu não tenho acessibilidade na rua para andar. O transporte público também não foi aceita a isenção tarifária. Pensando na autonomia, na independência, na segurança, a bengala para a pessoa com deficiência ela é muito importante para ele entender para onde está indo, onde está vindo, se está em segurança, se ele consegue transpor os obstáculos de maneira que não vale colocar em risco.
Então a bengala ela vai dar toda essa autonomia para que eles consigam transpor todas as situações. As etapas mais importantes, talvez, até chegar na orientação e mobilidade, é participar das outras reabilitações. A primeira coisa é a aceitação, né? A aceitação da bengala, saber da importância que ela vai ter para ele na vida dele. E então, às vezes, para chegar na bengala, precisa de outras etapas a serem concluídas que não envolvem a orientação e mobilidade diretamente, mas que vai fazer parte, como a fisioterapia, como a psicologia, então a terapia ocupacional, todas as outras áreas acabam influenciando. Nós temos duas cores de bengalas, né? Temos a verde, que é para quem tem baixa visão, para quem tem alguma acuidade visual, consegue enxergar de alguma maneira, seja vultos ou ter visão do espaço mesmo. Então a verde é para baixa visão. A toda branca é para quem tem a perda visual total, para quem é cego, né? E quando a verde ou a branca ela tem uma ponta vermelha, quer dizer que a pessoa, além da deficiência visual, ela também tem deficiência auditiva. E então pode ser que ela seja surda, né, um surdo cego, ou pode ser que ela tenha baixa acuidade auditiva, né, usa aparelho, então tem uma sensibilidade menor aos sons. E no caso aqui nós temos duas bengalas, uma com a ponteira fixa e uma ponteira com roller. A ponteira com roller é basicamente para deslizar, né, no piso, para eu sentir a textura. Então ela tem esse roller para facilitar. E caso, né, quando é a ponteira fixa, a única diferença vai ser que eu vou ter que fazer o tato com toques, né? Vou bater de um lado para o outro, sempre fazendo esse arco na frente do meu corpo, porque a função da bengala é justamente proteger, né, o meu próximo passo. Então, quando eu estou fazendo o arco, o meu passo está protegido, certo? E a função dela, basicamente, é encontrar problemas mesmo. Se ela não encontrar, eu estou segura. Voltamos aqui para o estúdio. E, doutora, a gente viu alguns exemplos ali, as bengalas, os sinais sonoros, né, o semáforo com sinal sonoro. E uma outra coisa que me veio à mente agora, que eu não sei se se enquadra em tecnologia assistiva, são os botões que são encontrados também como sinais sonoros dentro de banheiros adaptados. Isso também é uma tecnologia assistiva? Sim, também é. E como ele funciona, para que ele serve, quando se acionar esse botão? Justamente nos banheiros eles são muito importantes por conta de eventuais acidentes que as pessoas com deficiência podem sofrer ou alguma crise que pode... Por exemplo, existe uma deficiência que ela é muito cruel com as pessoas, que é a esquizofrenia, que não escolhe nem hora nem lugar para ela gerar a crise nas pessoas. E esses botões, tanto nos banheiros quanto nas casas, em qualquer lugar, especialmente em locais públicos, onde tem muita gente, vou voltar no exemplo do museu que a gente foi visitar agora há pouco. Eu expliquei justamente isso para eles. Olha, vocês aqui têm um local maravilhoso e eu não fui fazer consultoria de inclusão, de acessibilidade lá não, fui visitar mesmo. Vocês têm um local maravilhoso, mas vocês têm aqui riscos de acessibilidade que vocês precisam olhar com mais carinho, porque vocês podem ter aqui alguma pessoa com deficiência que pode gerar algum gatilho de crise e que vocês precisam ter esses botões ou algum tipo de tecnologia assistiva para que essas pessoas possam acessar se acontecer alguma coisa com elas nesse momento. Existem normas técnicas que regem essas instalações? É preciso fazer um estudo prévio, né? Sim, com certeza. Eu vou citar a mais importante delas, Suelen, que é a norma regulamentar 9050, que ela é importantíssima, que ela regulamenta justamente espaços públicos e privados. Vamos lembrar bem, apesar de estarmos aqui dentro de uma casa legislativa, de um espaço público que promove políticas públicas, mas não vamos nos esquecer, a acessibilidade, a inclusão não é favor, não é privilégio, é uma obrigação, está na Lei Brasileira de Inclusão, já fez 10 anos, então
alô aí, pessoal, presta bem atenção. Isso não é favor nem do poder público e nem da iniciativa privada. Já passou da hora de se achar esse negócio de usar bottom, cordão e tirar retrato. Retrato é uma coisa muito, muito antiga, né? Retrato já não se fala. Selfie. É muito antigo. Tirar foto com pessoa com deficiência, fazer caminhada com pessoa com deficiência é muito fofo, é muito bonitinho. Mas vamos falar a verdade aqui? Inclusão é algo muito sério. É algo muito sério. Então está na hora da gente botar na cabeça que essas coisas que a gente está falando aqui não é só para que a gente tenha conteúdo para colocar no YouTube do programa Diversidades, não. Isso aqui é um negócio muito sério e a gente precisa botar isso em prática de alguma forma muito, muito, muito convincente para que as pessoas com deficiência possam ter igualdade ou pelo menos uma próxima igualdade em relação às demais pessoas. Bom, a gente vai voltar um pouquinho para a questão dos ônibus. A lei prevê que essas tecnologias estejam tanto nos ônibus estaduais quanto municipais de igual forma? Especificamente não, mas assim, se nós fizermos uma analogia, não há por que não tê-las. Você está entendendo, Sueli? Então, assim, e eu vou mais longe ainda. Olha, existe hoje uma regra que a pessoa com deficiência, desde que ela cumpra requisitos em relação à renda dela, ela tem direito ao passe livre municipal, ao passe livre estadual e ao passe livre interestadual. E também pessoas com deficiência, isso é muito legal falar para o público, que precisem, que demonstrem a sua deficiência, os seus acompanhantes, isso é muito legal, viu? Os seus acompanhantes, não é a pessoa com deficiência, tem 80% de desconto em passagens aéreas. Por que disso? Justamente, por exemplo, para mim é muito importante ter uma pessoa de apoio num voo. Por quê? Se acontecer alguma situação de emergência, eu posso não ter condição de acessibilidade dentro de um avião. E aí, como é que eu vou fazer? Tem que ter uma pessoa de apoio. Então, por isso existe esse desconto. Então, por que não ter um botão ou outras tecnologias assistivas dentro do metrô, dentro do vagão do metrô, do trem, de ônibus urbanos, municipais, intermunicipais, interestaduais, como você perguntou? Eu entendo que sim, Doutora, a gente precisa encerrar. Acredita? Mas já? Que pena. Que bom ter a sua presença aqui para a gente fazer valer, né? A gente já tem a LBI do nosso lado, temos as tecnologias assistivas, então que a gente faça valer tudo isso que tem nos amparado, né? É verdade, eu quero muito agradecer você é uma simpatia, viu, Sueli? Obrigada. Agradecer a Amanda, que foi muito carinhosa e muito cuidadosa comigo desde o primeiro contato. Agradecer a Diversidade, o programa Diversidade, a equipe técnica que está aqui com a gente. Foi muito bem recebido aqui e estou à disposição para vir mais vezes, para nós podermos continuar essa conversa que eu acho que não termina nunca. Nunca, está mais do que convidado. Tem muitas pautas aí que o senhor pode voltar, Vambora. Você pode voltar. Bom, gente, o Diversidade vai ficar por aqui, infelizmente, mas tem sempre uma nova edição te esperando toda sexta-feira, à 13h. Siga também o nosso Instagram, @Câmara São Paulo, para não perder os conteúdos e as informações do Legislativo Paulistano. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.